Há 10 anos, a empresa Flecha é responsável por todo o transporte fluvial e parte do transporte terrestre de estudantes da rede pública, o que corresponde a 20% do serviço prestado à Prefeitura de Porto Velho. Desde o início do ano, o serviço estava comprometido porque a empresa pediu revisão dos contratos e realinhamento de preços. Em maio, o serviço foi totalmente paralisado. As contas da empresa foram bloqueadas pela Justiça sob acusação de superfaturamento nos processos de prestação de serviço de transporte durante a Operação Ciranda, da Polícia Federal. O representante da empresa falou à nossa equipe com exclusividade sobre o processo. Os proprietários que haviam sido presos já estão em liberdade e os motivos da prisão estão sendo questionados. Por algum equívoco, a CGU considerou só uma parte dos custos da empresa para a operacionalização do contrato. E isso fez parecer de que havia um superfaturamento no contrato, que o valor que estava sendo cobrado era o dobro, praticamente, do que 83%, né? Foi isso que eles trabalharam, acima do que seria o normal. Mas eles não consideraram outros custos, etc. Então, agora, o juiz federal já deu uma decisão essa semana, nós levamos ao juiz federal, ao Ministério Público Federal, uns cálculos que mostram que aquilo que se pensou inicialmente não condiz com a verdade. Né? Aquele valor que se dizia inicialmente que teria algum tipo de superfaturamento, coisa que o vale. No cálculo que nós fizemos aqui, o valor que a empresa está recebendo hoje para o contrato fluvial, ela está trabalhando no vermelho. Ou seja, o que ela recebe no mês não dá para cobrir todas as despesas que ela tem. De reposição, de quebra, de recomposição de equipamentos, de pagamento de pessoal, de tributos, de combustível. Até porque quando a empresa contratou com o poder público, se você for olhar até nas notas da própria CGU, o combustível, salvo engano, estava R$ 2,14. Quanto que está o combustível hoje? Então, a empresa fez uma contratação baseada no combustível de R$ 2,00 e pouco, e o combustível hoje está R$ 4,40, R$ 4,50, R$ 4,80. Ou seja, e ele ainda tem que levar isso no baixo madeira, ele tem todo um custo, a empresa tem todo um custo de deslocamento desse combustível. Segundo o representante da empresa, apenas o valor gasto com o combustível foi levado em conta pela Polícia Federal. Esta semana, a própria empresa colocou os bens à disposição da Justiça e teve as contas desbloqueadas. Mas as dívidas da empresa não pararam de crescer no período em que ficou parada. E isso acabou travando a empresa. Porque daí valores e dinheiros que estavam na conta da empresa, que a empresa precisava para a manutenção desses contratos, tanto o fluvial quanto o terrestre, da própria Prefeitura de Porto Velho, e de outros contratos que a empresa tem com prefeitura de outro lugar do estado e também contratos particulares, todos ficaram prejudicados. Ou seja, a empresa ficou de mãos atadas. Porque a empresa sem fluxo de caixa, ela não tem como operar os contratos. Porque houve um acordo na Justiça Estadual, mas existe o processo crime que tramita na Justiça Federal. E o juiz federal bloqueou o dinheiro. Até pelo princípio da cautela, tal, para tentar ressarcir o erário público e tal. Então, isso que aconteceu. E aí a empresa ficou sem capital, sem dinheiro para girar. Como a empresa recebe por dias trabalhados, que todo esse período que a empresa está parada, ela está pagando funcionários, ou não pagando, né? Mas está criando um prejuízo, uma despesa, um passivo, que é muito grande, porque é muitos funcionários. A empresa tem em torno de 400 funcionários. E isso é um problema social também. A empresa ainda aguarda uma nova revisão de cálculos, que está sendo feita pelos interventores nomeados pela Justiça para voltar ao normal. Nós ficamos, inclusive, a empresa, de até segunda-feira agora, apresentar uma planilha de custos do contrato fluvial para que os técnicos, que esse grupo de técnicos, inclusive do Ministério Público e de outros técnicos, da própria CEMED, tudo, possam juntar e dizer assim, não, isso aqui tem razoabilidade. Para daí a gente continuar, ir lá para o juiz federal e dizer assim, olha, aquele valor que era 6 milhões e pouco, vocês limitaram a 2 milhões, a empresa precisa de mais dinheiro, senão não vai conseguir tocar, porque senão não paga nem a folha de pagamento. Assim que tiver o acesso ao dinheiro bloqueado, a empresa deve voltar a oferecer o serviço dentro do prazo estipulado no acordo com a Justiça. Agora os técnicos estão olhando e o próprio Ministério Público viu, não, nós precisamos dar condições para a empresa trabalhar. E deu um parecer favorável, o juiz federal liberou 1.200.000. Ou seja, a Prefeitura também se comprometeu na audiência de hoje, liberar mais 750 mil, que é fruto lá de um realinhamento de preços,
né, dos contratos para a empresa Flecha até o dia 27 de julho. Aí a previsão é, dia 30 de julho, se tudo isso correr dentro do programado, a empresa volta a operar os seus contratos terrestres. O que diz respeito a ônibus, será operado até o dia 30 de julho, ela volta a operar, que é uma segunda-feira. O contrato fluvial, que é mais complexo, depende dessa organização de envio de combustível e coisa, ficou acertado que ela voltaria no dia 6 de agosto. Esse tipo de contrato é um contrato, principalmente o fluvial, ele é de difícil operacionalização. Não é qualquer empresa que chega aqui da noite para o dia, como a empresa Flecha, que tem mais de 10 anos que opera esse contrato. Em mais de 10 anos, isso foi dito lá hoje, confirmado por todos os presentes, nunca teve um acidente com uma criança, transportando aí 3, 4 mil crianças, 6 mil crianças ao mês. Nunca teve um acidente com uma criança. Por quê? Porque o equipamento que a empresa usa, a logística, o cuidado com todas, as lanchas da empresa são tudo dupladas, ou seja, para poder operar no Rio Madeira, que é um rio de muita pauleira, é um rio perigoso,